E aí, pessoal, começando mais um episódio do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar. A gente está falando bastante aqui sobre tecnologias voltadas para o varejo. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês em todos esses episódios, já devem estar cansados da minha cara e da minha voz no feed de vocês, mas é uma boa causa, né? A gente está aqui para poder contar coisas positivas aí para o varejo, como utilizar a tecnologia a favor, como ter uma margem maior, porque varejo sempre reclama da margem pequenininha. Vocês que atendem os caras provavelmente estão ali, né, acostumados com sempre chorar para diminuir o custo da solução, para deixar a margem um pouquinho maior. Mas hoje o tema vai ser hiperpersonalização. A gente já teve episódio aqui sobre hiperpersonalização, né? Personalização em larga escala no podcast. Mas a gente está voltando ao tema porque, cara, cada vez que a gente chama alguém aqui para falar sobre isso, tem uma ideia nova, tem um insight novo, uma maneira de fazer diferente, uma solução que ajuda a chegar na ponta ali com a mensagem mais exclusiva possível. Então é para isso que a gente trouxe mais 4 pesos pesados do varejo aí para conversar com a gente sobre isso. Deixa eu apresentar meus convidados. Aqui na ponta, Douglas Barrochello, que é CEO da BIS. Prazer ter você com a gente, Douglas. Obrigado, Igor. É um prazer estar aqui com você e com os nossos convidados. Boa. Do lado dele, João Walter, diretor de soluções e estratégias da Ascente. Prazer também, João. Muito prazer, Igor. Prazer estar aqui com o pessoal e discutir um pouquinho mais sobre um tema tão relevante. Bora lá. Luiz Reolon, diretor executivo da CI&T. Prazer também ter você com a gente. Obrigado pelo convite, Igor. Tão bacana estar num grupo tão diverso para falar desse assunto importante, né? Você falou a palavra diverso aqui no sentido de ter várias soluções. Faltou uma mulher no meio do caminho, mas enfim, o próximo a gente já está trabalhando para isso. Mas sim, a gente vai falar sobre diversos vieses aí, né? Diversos olhares. E Fernando Jacques, Country Manager Brasil da Insider, que não é a camiseta, né? Estão acostumados aí. Fique claro, aliás, Insider, que é cliente de vocês também, já podia fazer a ponte aí para a gente poder ter a camiseta para entregar de brinde para todo mundo participar. Insider by Insider, né? Isso aí. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer, cara. Bom, falando um pouquinho de cada uma das empresas, né? Como são empresas mais voltadas para o B2B, às vezes quem está assistindo não conhece muito de vocês. BIS, né, Douglas? Fala para o pessoal um pouquinho o que vocês fazem. Legal. Bom, a BIS é uma plataforma, uma infraestrutura em meio de pagamento e banking. No fundo, a gente reúne um acervo tecnológico e regulatório para que as empresas possam ter seu próprio ecossistema financeiro. Então, seja no varejo, ter um cartão de loja para gerar pertencimento e fidelização ali com seus próprios clientes, seja criar seu próprio banco digital, ou até mesmo através de benefícios flexíveis com a própria marca para oferecer para os seus colaboradores. Então, a gente leva tecnologia e licenças para que as empresas de forma ready to go, ou seja, soluções prontas, possam usufruir e aproveitar seu ecossistema, falando de colaboradores, clientes ou fornecedores, levando soluções financeiras para eles. Não, é só para já começar a entender, né? Onde está a hiperpersonalização aí? A gente tem um cartão que o varejo sabe todos os seus hábitos de consumo, quando você gasta, o que você compra, com base nisso você consegue entregar algo mais one-on-one ali para ele, e do outro lado também, quando você fala de cartão de benefício, você dá um benefício mais amplo, o cara escolhe se ele quer gastar na academia, ou se ele quer comer mais, ou se ele gasta mais com transporte, enfim, é mais ou menos isso, né? Exatamente, então com os dados e com o instrumento financeiro, você consegue direcionar melhor aquela oferta, aquele serviço para os usuários, e com isso, né, você ter mais receitas ali, ou melhorar até o engajamento, a retenção, o pertencimento do colaborador, no caso do benefício flexível, né? Então, a hiperpersonalização, ela está em toda essa cadeia aqui financeira. João, falando de Ascente... A Ascente é uma empresa de data center e telecomunicações e, bem, como todos já sabem, data center é onde tudo termina. Geralmente ela começa em qualquer lugar e termina dentro de um data center. Então a Ascente ela já está no mercado desde 2012, basicamente, com o primeiro data center que foi construído, e hoje ela tem grande parte do market share do mercado, vamos dizer, latino-americano, com os principais data centers, região de São Paulo, Vinhedo, a gente fala de posicionamento no Chile também, então é bem expressivo o crescimento que a Ascente teve. E quando a gente entra nessa parte de hiperpersonalização, a gente está falando de atendimento por segmento, a gente está falando daquilo que o cliente precisa, e dentro de data center, a gente fala muito de uma palavra muito específica, chamada interconexão, que interconexão é aquilo que leva tudo para todos de uma forma muito simplificada, e quando a gente usa um pouco dessa questão de hiperpersonalização dentro do processo de interconexão, a gente faz com que tudo chegue mais rápido em todo mundo, em todos os segmentos, em todas as empresas. Então, o data center, ele é o detentor de toda a infraestrutura que suporta as informações no mundo, basicamente. E a gente é parte disso, então isso é um pouco de Ascente. E no varejo, quando você fala de 1 milissegundo de diferença, significa o sim ou não na compra, né? Isso. Então, assim, a interconexão acaba que ajuda muito a entregar essa hiperpersonalização de uma maneira mais rápida, mais fácil para o consumidor. Exatamente. Além da questão de escalabilidade,
momentos sazonais dentro de uma infraestrutura. O data center é o que comporta esse crescimento para um boom, de um Black Friday, por exemplo. Então, para quem não sabe, o data center ele é bem relevante dentro da estratégia de mercado. Perfeito. Luiz, quando a gente fala de CI&T ou CIT, como que vocês estão falando hoje? No Brasil a gente fala CIT. CIT. Como que vocês estão inseridos dentro desse contexto de hiperpersonalização? Deixa eu só apresentar a CIT. A CIT é uma empresa multinacional brasileira. A gente nasceu aqui perto de São Paulo, em Campinas. Hoje espalhados pelo mundo todo, 7 mil colaboradores. E a CIT se posiciona como uma especialista digital. Então, qualquer tipo de solução customizada digital, a gente é capaz de prover para os nossos clientes. Em geral, a gente está no segmento mais premium de clientes no Brasil. Então, pensa nas top 500 marcas, são principalmente os nossos clientes, e hiperpersonalização é que todo mundo busca, não só no varejo, mas em todos os outros mercados que a gente atende, e a hiperpersonalização passa pelos canais, né? Então, você vai ser atendido num website, num aplicativo, num canal conversacional, é aí que a CIT entra para ajudar você a criar, customizar esses canais. A gente faz toda a parte de infraestrutura também, data center, disponibilidade de serviços, cloud, a gente é parceiro de diversos provedores no Brasil, a gente consegue ajudar de ponta a ponta, é isso que a gente tenta proporcionar para os nossos clientes. Boa. Jacques, quando a gente fala de Insider... Que não é de camiseta. Que não é de camiseta. Você já deixou claro. Estou muito feliz de estar aqui, porque personalização é o nosso core business, Igor. E o que a Insider faz? A Insider é uma plataforma, um software que ajuda os profissionais de marketing a criarem experiências personalizadas cross-channel. E a gente faz isso e pode ser uma experiência individualizada no site, no aplicativo, em até 12 canais de CRM mídia. Então a gente faz isso coletando dados de usuários, criando aquele famoso perfil único, perfil 360, que a gente fala há tanto tempo. A gente aplica inteligência em cima desses perfis e disponibiliza esses dados para o profissional de marketing criar as campanhas personalizadas, individualizadas, as experiências. E a gente fica muito feliz de estar por trás, ser a tecnologia que está por trás de alguns cases muito legais de personalização no Brasil, Electrolux, Samsung, Midea, e vários varejistas como Magalu, Fast Shop e por aí vai. Perfeito. Bom, pessoal, falando um pouco de hiperpersonalização, acho que muita gente faz personalização e acha que está fazendo hiperpersonalização, né? Ainda trabalha com cluster e tal. Eu gosto muito de Fórmula 1, eu recebo a newsletter do Fórmula1.com e ele já sabe, a newsletter para mim não é a mesma da newsletter do João, por exemplo, porque ele já sabe qual piloto que eu mais gosto, quais as notícias que eu clico, o que eu já cliquei, então ele não vai me indicar na newsletter, ele vai me indicar coisa nova. Perfeito. Então tem umas coisas assim, aquela newsletter é minha, ela não é para o outro. Isso, claro, demanda processamento, demanda um monte de inteligência por trás, muito dado, né, cruzado e integrado para poder ter essa resposta para mim ali. Mas como que vocês definem isso, né? Para vocês, hiperpersonalização é o quê? Assim, como o Brasil, ou como as empresas que vocês atendem estão trabalhando para personalização, elas já chegaram nesse nível? Que vai. Eu comente a definição. Vai lá. Acho que a hiperpersonalização é uma evolução da personalização, assim, não tem uma linha tão bem dividida, Igor, sobre um e outro, e acho que a gente fazia no passado, relacionado à personalização, a gente usava muito dado demográfico, histórico de compra, né, para criar aqueles clusters, aquelas personas e se comunicar. Então a gente passou a fazer o one-to-many, lá do Ford T, que você podia comprar qualquer cor de carro, desde que fosse preto, né? E a gente passou a fazer o one-to-few, que são esses clusters, e acho que o futuro é a hiperpersonalização. E acho que o que define, respondendo a sua pergunta, acho que são 3 fatores principais. Primeiro, canais. Então, você realmente está personalizando em todos os canais de comunicação e com essa proliferação de canais, né? O WhatsApp, a gente passou a fazer o WhatsApp Marketing, TikTok, por aí vai, né? Então, assim, essa proliferação de canais, você está tornando aquela experiência fluida e personalizada em todos os canais. Esse é o número 1. O número 2 está relacionado à utilização de dados em tempo real. Então, no mundo da hiperpersonalização, você combina o histórico, o passado, com contexto. Então, com aquilo que está acontecendo em tempo real, você consegue reagir, tomar decisões inteligentes mais rápidas, no momento, no contexto daquela interação. E, por fim, acho que AI, para 2 sentidos muito claros, para predizer comportamento. Então, AI para justamente entender qual o próximo passo, qual a próxima oferta daquele consumidor, e AI para copy também, para criação de conteúdo e assets, que acho que é o grande desafio da personalização para a hiperpersonalização. Legal. Deixa eu concordar, porque eu acho que fala bem o que você comentou. O que a gente tem notado hoje, Igor, são 2 principais vertentes de hiperpersonalização. Uma que conecta super com o que o Fernando já comentou, que você precisa conseguir customizar o que você está oferecendo para o seu cliente em todos os canais. Então, essa capacidade de ser o mesmo player, independente do canal que esse cliente está acessando, e isso tem a ver com saber quem é o cliente, o que ofertar, como é que você entrega isso para ele. E
animal quem consegue fazer isso, Uhum. poucas pessoas conseguem, né? A gente Sim. tem uma história muito bacana com as Casas Bahia, na Black Friday do ano passado, né? De conseguir, através de uma interação, através de um chat inteligente, conseguir entregar o mesmo resultado em todos os canais, conforme ele fazia uma busca. Mas essa é uma vertente, que é uma busca que poucas conseguiram, e está aí, tem que continuar nessa jornada. Mas tem uma outra vertente que foi habilitada pela IA generativa nos últimos anos, que troca um pouco da experiência que as pessoas podem ter em cada um dos canais. E aí volto em como é que a gente constrói essas experiências nos diversos canais que os clientes nos acionam, né? Tem 3 principais pontos que a gente tem visto acontecer. O primeiro ponto, ele se relaciona em você conseguir traduzir essa jornada de busca do cliente. Então, ao invés de dar um conjunto de opções para ele chegar num resultado, você conseguir trazer a ideia de qual é o objetivo, qual é a intenção dele para a ponta. E aí você customiza essa experiência, e não só o conteúdo, que é essencial, mas como é que ele vai interagir com os seus canais. Um exemplo claro disso é você conseguir, no mercado financeiro, por exemplo, identificar qual é a transação que esse usuário quer fazer. Em vez de dar 10 menus de opção para ele fazer a transação, joga ele para a tela certa, mostra para ele esse fluxo diferente. Isso é super hiper personalizado, porque não é só mais o conteúdo, é a jornada dele sendo transacionado. O segundo elemento principal que a AI permitiu é a gente conseguir criar jornadas híbridas, né? Então, talvez um pedaço dessa jornada ela seja conversacional, outro pedaço sejam telas que vão se conectando nessa ideia da intenção que esse usuário busca, né? O que ele quer resolver? Qual é o job to be done, né? Se a gente consegue capturar isso com bastante parcimônia, a gente consegue direcionar este caminho. E o último elemento que conecta super com o Fernando é a construção de interfaces e conteúdos customizados, né? Então, esse é hiper personalizado. O que o Igor veio fazer no meu site? Aí eu consigo exatamente conectar o conteúdo que eu estou mostrando para esse cliente, para o Igor, com base nessa experiência que ele quer ter, tanto do ponto de vista de conteúdo texto, quanto do conteúdo de imagem, e eventualmente até esses fluxos de navegação que você tá buscando, né? E isso, por si só, essa mudança é um paradigma de usabilidade que está sendo quebrado, está sendo trazido por essa habilidade de IA, da gente poder construir novos modelos de experiência. E acho que normalmente nos projetos, eu trabalho há 10 anos na área e vi muitos projetos de personalização, e normalmente, assim, já tem esse mito de que eu preciso ter muitos dados para criar essa experiência relevante como você teve da Fórmula 1, e não necessariamente, assim, 90% dos projetos que a gente entra, existem dados disponíveis Mas não para estão serem estruturados. usados. Não estão estruturados, ou às vezes não estão sendo usados mesmo, assim, até ele existe lá, acho que a Cente pode falar bem sobre isso, mas é isso, assim, você vai continuar enviando aquele e-mail massivo de vez em quando, você vai enviar o e-mail semanal da Fórmula 1, mas partes desse e-mail podem ter a ver com o teu comportamento, com o teu comportamento passado, e aí esse e-mail você vai enviar 1 milhão de e-mails diferentes, que partes dele vão ser personalizadas e individualizadas. E aí, fazer isso é um desafio. Essa é a parte complexa do negócio, porque no fim do dia a gente está falando de pessoas, a gente está falando de dados, Sim. a gente está falando de uma série de coisas que precisa se juntar em um único ponto onde a gente consiga fazer uma análise em cima disso e entregar isso, vamos lá, seja de forma preditiva, seja de forma generativa, como é que isso vai ser trabalhado dentro de uma tecnologia. Então, por exemplo, a captação de informações. Qual que é o grande desafio hoje? Você consolidar as informações em um único ponto de coleta, seja dentro de um data warehouse, dentro de um data lake, qualquer que seja a tecnologia que você vai utilizar para ter esses dados ali centralizados, o grande desafio é você ter esses dados num formato de informação que seja relevante para o teu negócio e que de uma forma bem interessante não seja intrusivo para o teu cliente. Porque legal, a gente sabe do perfil do Igor da Fórmula 1. A gente sabe do perfil do João da questão de tecnologia. Mas e o resto das pessoas? Tem as pessoas que procuram alguém com uma criança recém-nascida, que faz uma série de buscas ali de coisas de criança. Tudo isso vai para o mesmo vale e tudo isso precisa ser devidamente analisado e trabalhar de uma forma não intrusiva. Então, esse é o grande desafio. E a infraestrutura, ela está ali para suportar esse tipo de crescimento. E quando a gente fala de processamento de informações, acredite, é muita coisa. Quando a gente traduz isso para infraestrutura física, vamos trazer para o mercado de data center, onde eu oferto um colocation para suportar uma estrutura de inteligência artificial. E a gente tem vários modelos de inteligência artificial que permitem fazer esse tipo de análise de personalização, hiperpersonalização. A gente está falando de alguns megawatts de energia. Isso equivale a muito espaço, a muito processamento. Então,
O desafio da tecnologia em suportar tudo isso, basicamente, é permitir o crescimento contínuo e, obviamente, garantir que essa informação seja entregue na ponta. Porque é legal, a gente tem, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial para contextualizar. A gente tem 2 cenários aqui, 3. A gente tem o Data Lake, a gente tem a parte de inferência e a gente tem a parte também que é a parte que treina a inteligência artificial. Essa parte de treinamento, ela consome muita energia e pode ficar isolada. A parte é cara. É caro. A parte de inferência, ela fica próximo de quem? Do usuário, onde a gente vai mandar, vai disseminar essa informação. E o Data Lake é aquilo que vai consolidando os dados. Então, tudo que a gente falou aqui trabalha em conjunto. E o desafio é como é que a gente interconecta tudo isso e faz de uma forma simplificada atender as necessidades do segmento bancário, do varejo, do atacado, de quem for. Esse é o desafio. Então, E é um trabalho invisível, né? A pessoa só percebe quando dá problema. Exatamente. Aí é que tá. quando clica e não vai, né? Exatamente. Você é o caso prático do uso disso aqui, né, Douglas? Total, Igor. Acho que foi bem colocado, né? Por eles, acho que eu gosto de trazer a definição da palavra, né? Personalizar é tornar pessoal, né? E pro lado das finanças, quando a gente olha historicamente, o mundo, desde antes da criação do primeiro banco central, o primeiro banco, o mundo sempre já existia trocas ali, né? Que são os escambos, as trocas não monetárias. Aí a gente teve a criação do primeiro banco físico, né? Onde você tinha que, como os maias faziam, né? Ir até a agência para pegar seu saldo, olhar suas transações, fazer algum tipo de saque. E aí a gente teve um fenômeno bem interessante, né? Principalmente advindo do avanço tecnológico, computacional da internet, que são os bancos digitais, e que aí pega um pouco do espaço que ele comentou sobre humanização, né? De você, quando você fala de tornar pessoal, no fundo, você está olhando muito essa humanização, que nos bancos físicos a gente tinha aquele tato com o gerente acabava ouvindo você, entendendo aquela sua necessidade, e quando a gente foi para o mundo digital, totalmente digital, a gente está na mão dos algoritmos, né? Os algoritmos precisam tomar essa decisão, e por um bom tempo a gente esteve com algoritmos determinísticos, né? Agora que a gente tem ali um avanço para algoritmos probabilísticos, algoritmos que envolvem, entendem a necessidade. E é isso que na BIS a gente aposta muito, assim, nessa terceira onda, que é a onda onde eu consiga conectar tanto essa parte digital, que é fantástico para a experiência do usuário, mas também não perder essa parte humana, né? E as empresas, elas podem e são protagonistas nisso, inclusive no varejo, né? Quando você traz um cartão de loja para o seu usuário final, você está fidelizando, você tem um ambiente físico ali que atenda o usuário final, que você tem um balcão que possa conversar com aquele usuário. Então, essa parte de humanização, para mim, também envolve muito a questão da hiperpersonalização, porque de novo, a gente também tem um case bem interessante com uma empresa que ofereceu cartões de benefício, e ela fez um estudo onde alguns funcionários mais jovens da companhia, eles preferiam ali, ao invés do vale alimentação, ter um benefício, por exemplo, como academia, porque ele fazia as marmitas dele ali, então a empresa acabava clusterizando, gerando o benefício convencional para todos os usuários, sendo que tinha uma parcela ali da população dos seus funcionários que tinha uma outra necessidade. Então, através de instrumentos, né, e ferramentas, como eles comentaram, e para o lado das finanças também, você consegue direcionar melhor esses recursos e, por consequência, ali você ter uma satisfação melhor. Então, essa empresa, por exemplo, ela, pela primeira vez, através de implantação desse tipo de produto, né, alcançar os 150 maiores empresas para se trabalhar no GPTW. Então, são ferramentas, como eles comentaram aqui, que traz a hiperpersonalização um benefício ali corporativo. Mas eu acho que esse é o ponto também, né? Como medir o resultado? Qual o impacto que eu estou tendo no negócio? Eu acho que volta tudo para essa pergunta, né? O que eu estou resolvendo? Como medir isso? Vocês que estão mais no marketing e talvez em soluções digitais da empresa, quais os KPIs? Como que vocês olham como que a hiperpersonalização está performando mesmo e trazendo resultado? Trazendo para a prática alguns exemplos aqui, Igor, o hiperpersonalização funciona e trazendo benchmarks globais, as grandes techs. A Amazon, por exemplo, não sei se vocês já viram esse dado, mas 35% da receita da Amazon vem de recomendação de produto. Olha, é muito. Netflix, falando do mercado de streaming, por exemplo, Netflix, 75% do conteúdo assistido vem de recomendação individualizada. Então é um negócio que dá resultado. E ele dá muito resultado, olhando aqui para Insider,
antes que vocês perguntem se é só para o Big Tech, se é só para empresa gringa, não. No Brasil dá muito resultado também. Os nossos dados mostram, no ano passado, por exemplo, os clientes que utilizaram personalização, hiperpersonalização com a nossa tecnologia, aumentaram 12% conversão. Então, assim, a rentabilidade, é o que você falou no começo, a rentabilidade na veia. Como é que eu aproveito, honro essa visita, né, essa economia da atenção que a gente vive, né, que todo mundo está pulando de um dispositivo para o outro, uma mensagem para outro, uma interface para outra. Como é que eu honro essa atenção que o cliente está me dando, personalizando a experiência dele, que vai fazer converter mais. Então, conversão, acho que é a primeira métrica. Tem alguma outra, Luiz? Eu acho que não. Varejista, o fim do vender, fluxo é o que vale mais, né? Quanto mais vende, Isso. melhor estão implementados as características digitais e de experiência, né? Eu trago uma reflexão que às vezes a gente mede o fim do funil, mas não mede o meio do funil, né? E eu acho que a recomendação aqui é que a gente consiga analisar exatamente como é que todas os canais e as experiências estão acontecendo e estão gerando tração, e às vezes as empresas acabam focando só na jornada completa, a conversão. Eu acho que a recomendação aqui é que você consiga fazer esse tracking e fazer ajustes nessas experiências o mais rápido possível, para que você consiga ir jogando mais gente para o fim do funil, né? A clareza do resultado só vem quando você tem gente lá no fim da jornada de pagamento, que inclusive sei lá, alguns lugares é mais de 50% da jornada de compra é a jornada de pagamento. Né? Quanto melhor você conseguir customizar e integrar essa experiência, mais gente você traz na ponta. Né? Você está falando aprendendo com o tempo. O episódio passado a gente falou de inteligência artificial bastante, assim, de como ela funciona. E as várias camadas de agentes e tal, e como que os agentes podem fazer aquela reunião de trabalho virtual no fim do dia para eles se aprenderem com eles mesmos, né? Quem performou mais, aquilo retroalimenta toda a cadeia e a cada dia essa inteligência artificial está performando mais, porque ela vai aprendendo com o tempo, né? Vocês fazem isso lá na BIS? Como que funciona, assim, a estrutura da BIS para ela poder trabalhar essa personalização cada vez melhor? Então, a gente está começando agora, né, nessa questão de multi-agentes, então, que tem uma associação, uma analogia muito próxima do nosso ambiente corporativo, né, com um supervisor, né, um assistente, quando você coloca ferramentas, vira um agente, e você coloca um supervisor para avaliar o trabalho dos agentes, né, então... Só um parênteses, quer entender melhor isso? A gente foi bem no detalhe, assim, no último episódio, então o link está aqui junto ao vídeo, você pode clicar lá para poder entender melhor essa composição dos agentes, como que eles trabalham. Legal, incrível, né? Então, assim, eu costumo dizer que inteligência artificial, tá, é uma buzzword, tá muito na moda, mas a gente separa um pouco automação de inteligência artificial, né? A automação a gente já faz há muito tempo, né? Codando, ajudando, fazendo autocomplete para o desenvolvedor, ajudando, apoiando num chatbot no atendimento, né? Agora, esses novos modelos ali com as LLMs e essa característica de agente vem colaborando muito para que a gente consiga demonstrar para a empresa, que às vezes a empresa, até a gente estava conversando um pouco antes, né, com a Márcia, as empresas não sabem que tem esse problema. Ela não sabe que se ela colocar um cartão de loja para um público, ela aumenta o bottom line, ela aumenta a conversão, ela aumenta a recorrência, porque às vezes aquele é o único instrumento de crédito que aquele cara tem para poder fazer a compra. E ele vai priorizar aquele varejista que deu e confiou nele, né, para dar aquele crédito. Então, a gente está começando agora a prover essas informações, algo que a gente já fazia dentro de casa, para o usuário, para o varejista, né, para o dono do negócio, para que ele consiga tomar as melhores decisões. Eu acho que a grande questão, ainda mais do que ele acaba de trazer aqui, quando a gente fala de um cartão de loja e tudo mais, é que a gente não está filtrando, a gente não está criando filtros tão específicos quando a gente está falando de hiperpersonalização e está entendendo a dor do cliente no final do dia. E aí, obviamente, quando a gente fala da linha de crédito, se fossem criados uma série de filtros e tudo mais, você não chegaria nesse cara que não tem essa linha de crédito, mas que precisa de um produto tanto quanto o outro da classe A, B, C, enfim. Então, é importante você filtrar bem dentro do processo de personalização ou de hiperpersonalização, você filtrar bem e tomar cuidado também com o excesso de filtros, para você não restringir o teu público, né? Beleza. Agora tem outro ponto, assim, que, bom, a gente viu nas redes sociais o que aconteceu quando a gente botou o algoritmo para tomar conta da nossa vida, né? O mundo se polarizou. Na hora que eu falo de hiperpersonalização e começo a botar também todas as sugestões de produto, essas coisas na mão de algoritmo, vocês não acham que a gente vai começar a ter esse efeito bolha também? Existe esse risco, na verdade? Como que vocês enxergam isso, né? A gente está na mão. Será que daqui a pouco a gente não vai ter que ter um trabalho de convencimento para o algoritmo, sabe? Vou ter que fazer o algoritmo comprar de A ou B, ou achar que o produto A é melhor do que o produto B. Como é que vocês veem essa questão?
Pode falar. Vamos começar aqui, então, só porque isso é meio interessante, né? Teve até um caso do Twitter que, poxa, o algoritmo foi racista em alguns momentos. Eu acho que a gente está num momento muito legal, assim, até você olha as Big Techs que usam o conceito de copilot, né? Então, você tem que, por enquanto, a gente não pode deixar esse bicho sozinho ali, independente, né? Você tem que fazer a curadoria, tem que estar próximo, apoiando nas decisões, mas a decisão ainda, eu acho que tem que ser com o humano, um humano supervisionando, facilitando o trabalho dele e não substituindo completamente, até a gente ter segurança com que isso não perca, né, os controles éticos e morais também. Eu ia comentar aqui essa questão da bolha, né? Que você tem o desafio do algoritmo recomendar aqueles produtos e eventualmente você quer promocionar outros, né? A gente nem falou, trazendo para a realidade do varejista, a gente tem o advento agora de retail media, por exemplo, então tem aquele produto que o cliente quer, o que eu monetizei, né? Então você tem vários, e o que eu quero promocionar, né? Então, trazendo para a realidade, assim, quando você vai fazer, a gente faz vitrine de recomendação, por exemplo, né? Para Nike, para todos esses casos que eu falei, Electrolux, por exemplo. Então você consegue, dentro de uma mesma vitrine, oferecer um produto que é baseado no comportamento do usuário, que pessoas parecidas compraram aquele produto, mas você também consegue promocionar aquele que você está monetizando com a indústria, ou aquele que você quer promocionar por uma estratégia comercial. Então, combinar isso, assim, a máquina com o humano, tua necessidade de negócio também é interessante. Mas eu fico pensando, será que no futuro próximo a gente não vai começar a hackear o agente também? Não vai ter alguém aí hackeando a gente, tipo igual o suborno pro profissional? Você vai lá, bota um código pro agente ficar priorizando o seu produto, sabe? Ou de repente, não, sugerir a compra da solução da Insider e não do concorrente, sei lá, sabe? A gente tem trabalhado bastante com essa questão de agente autônomo e ele funciona para diversos pedaços das corporações, né? Então você vai ter atividades que eventualmente realmente vão ser substituídas, inclusive essa visão da interação com o cliente final, em vários momentos isso vai ser substituído por um agente autônomo. E o que a gente tem notado e recomendado com os parceiros que a gente tem feito esses experimentos é que uma boa parte do investimento nessa iniciativa tem a ver com a curadoria do que está entrando para treinar essa máquina, né? Então, vou dar um exemplo correlato aqui no segmento de educação. A gente tem um conjunto de agentes autônomos que atendem os estudantes, e educação é um baita no mercado que está sendo disruptado por essa questão de AI generativa. Então, o maior investimento nessas frentes de inovação em cima de AI hoje está em cima de garantir que elas estão trabalhando corretamente, que não estão alucinando, né? Um exemplo claro, o mercado financeiro, que acho que está gerando uma disrupção na experiência desses agentes autônomos, é a questão da MEG, da FinTech, não sei se vocês viram, se vocês usam, né? Eu acho que ele criou uma disrupção tão grande que está gerando vários bancos, né? Várias outras empresas do segmento financeiro estão criando. Basicamente, o que ele instituiu, né? O que ele instanciou foi um banco que não tem app, não tem site, obviamente não tem agência, tem um agente autônomo que é o seu consultor financeiro e faz todas as suas transações. Esse é o exemplo clássico de um direcionamento para onde essa experiência super personalizada, hiper personalizada está indo. Daqui a pouco você não vai ter mais canais oficiais de interação com marcas, né? Você vai ter alguma coisa que captura a sua intenção e traduz para uma ação, e você não precisou passar por tela nenhuma, ou por muito pouca tela, enfim, né? Esse é um exemplo de hiperpersonalização na veia, que a gente está testando em alguns lugares já. Em geral, a gente não cria um business todo, né, um banco inteiro, através desse canal, desse agente autônomo, mas a gente pega pedaços relevantes de atividades onde você pode inserir esses elementos e com muita curadoria, muito cuidado, garantir que ele está funcionando corretamente. Cara, muito interessante o que ele falou e eu sou entusiasta, né, dessa solução do Luiz também, da Mag, porque é uma coisa que eu acredito bastante. Tem um comento de ondas, né? Falei da onda bancária, mas se a gente olhar qual era o ativo digital das empresas dos anos 2000, cara, se você não tivesse um site, poderia ser um site estático, né? Com seu logo e seu endereço e nome embaixo. Se você não tivesse o site, o pessoal achava que você não era digital, né? Claro que isso depois as empresas começaram a colocar serviços dentro do site, né? E aí, 2007, 2008, chegada do iPhone, qual é o próximo ativo digital dos anos 2010 para cá? App. Né? Se você não tem um app no seu varejo, na sua loja, na sua empresa, você também não é digital, você vai perder cliente e tal. E que de fato se concretizou, né? E qual que é o próximo ativo digital, né? De fato é o chatbot, é o appless, né? Que a gente fala que é um menos app ali. É as jornadas através de um modelo conversacional mais probabilístico e menos determinístico. Então eu acredito muito nisso, que
daqui a alguns anos, ninguém vai entrar no iFood para pedir comida no aplicativo, né? Vai conversar, eu tô com fome, o iFood vai ver, através do Open Finance, quanto você tem de dinheiro, ou quanto você tem no seu VR, até o final do mês, quanto você pode gastar, qual que é a comida que você mais gosta do restaurante, e conversando com você vai pedir a sua comida para fazer entrega. Então, quem não está olhando isso, muito bem observado, essa jornada através do chatbot, para mim, é o próximo ativo digital das empresas. Mas aí já me bateu um outro medo, porque é o seguinte, eu ia complementar, beleza, para eu não ser hackeado, por exemplo, né, com uma coisa de fora, eu tenho, obviamente, o meu LLM, né, dentro da minha estrutura, aí o João pode comentar também sobre toda a questão de segurança aí, mas quando eu entro nesse futuro que vocês estão falando, eu tenho que estar aberto, né, eu tenho que estar disponível, com a minha informação disponível para todo mundo, aí entra uma camada de segurança extra aí também. Porque hoje a gente trabalha assim, né, com o guardrails. Então, busca informação em tal lugar, meu LLM aqui, não coloque informações da sua empresa no ChatGPT, nem no DeepSeek, nem em lugar nenhum, vá só no seu ali. E aí o que vocês estão falando é que a gente vai estar no futuro que a gente pode pegar essa informação e jogar para geral e puxa quem quiser. Ferrou, hein? De fato, essa é uma preocupação real. E a questão da segurança, ela não pode ser deixada de lado, né? Então, básico ali, a gente tem que utilizar nesse meio de comunicação, onde esse dado é armazenado. A gente fala meios de segurança, acho que o principal, todo mundo conhece aqui, é a criptografia. Acho que isso aí é inegociável. E o principal também é as pessoas, as empresas saberem o que está sendo coletado de informações ali. Isso tem que acontecer de uma forma muito transparente, para que ele saiba o que está acontecendo e o porquê aquilo vai ser hiper personalizado para ele, para o negócio dele. Então, é muito fácil. Eu, como um cara que trabalha na Ascente, que desenvolve uma função dentro da área de produtos, soluções, etc., ele consegue mapear o meu perfil ali pelas buscas que eu faço, pelas procuras e tudo, e criar basicamente um personagem João. Então, isso está na mão de qualquer um. Então, se a gente não tem primeiro, uma criptografia fim a fim dentro daquela solução, daquela plataforma, a gente está deixando algo sem uma chave ali, ou seja, eu posso fechar de um lado, mas qualquer um que tiver qualquer chave abre. Não pode ser assim. Tem que ser um negócio onde somente quem tem a chave certa vai abrir do outro lado. Complementar aqui, da visão da experiência e da expectativa do consumidor, vocês não veem o consumidor brasileiro, pelo menos as pesquisas que eu acompanho, tem uma da CAP que eu li há pouco, entregam, né? É que o cliente brasileiro, ele mais de 80% está disposto a prover dados, está disposto a compartilhar dados, em troca de uma experiência mais personalizada, individualizada. Não sei se vocês concordam, vem a Open Finance, o cliente realmente é adepto a esse compartilhamento de dados em prol de um benefício, né, de uma recomendação relevante, por exemplo. Eu vejo bastante isso que você comentou, assim, o Open Finance, ele tem, me recordo exatamente os últimos números, mas uma adesão muito forte a compartilhar dados, mas um uso ainda desses dados ainda restrito, né? E eu falo ainda o contrário, eu quero compartilhar meus dados financeiros, a minha instituição ainda não me permite. É o exemplo máximo disso, né? Você pode criar a sua própria instituição com a Bisa e aí sim, hein? Imagina, fazer o jabá aqui, né, Igor? Sobre o tema anterior, né, dessa questão de segurança, dos riscos que estão aparecendo continuamente com a aplicação de novas tecnologias, AI, por exemplo, né? O que a gente tem visto muito no mercado, grandes empresas brasileiras, é que da mesma forma que a gente fez a transformação digital alguns anos atrás, a gente está na onda da transformação AI. Então as empresas, elas que nasceram de tijolo mesmo e depois se tornaram digitais, agora elas estão tentando ser uma empresa AI first, né? AI primeiro, como é que eu penso, como é que a AI redireciona o meu business e o meu negócio, né? A gente está fazendo programas de transformação de IA em diversas empresas de diversos setores já, e isso passa por uma transformação cultural. Como é que você disponibiliza a AI para os seus colaboradores, o que ele pode acessar, o que ele não pode, então tem uma governança em cima disso, uma revisão de arquitetura tecnológica para que agora a AI esteja dentro do seu arcabouço tecnológico, para que você consiga gerenciar LLMs, custo, dados, né? Você tem uma nova prerrogativa de utilização de dados que não existia há 2 anos e meio atrás, e uma perspectiva de governança de tudo isso, porque agora que seus colaboradores estão habilitados a usar IA para criar suas próprias experiências, né? Como é que você governa uma empresa que agora é mais autônoma e tem pessoas interagindo entre ela e agora tem que falar com o consumidor? Então tem uma revolução muito grande acontecendo. Poucas empresas viram
esse ângulo de transformação, mas tem muita gente preocupada e pensando como é que dá esse próximo passo. Então, dá o próximo passo. Beleza, todo mundo entendeu a transformação de... Todo mundo não, é muita gente, mas a grande maioria entendeu a transformação digital ali na época da pandemia, principalmente, agora a gente está falando de transformação de IA, mas quando eu estava ouvindo ali o João falando da questão da segurança, se a gente põe computação quântica, que já está aí na esquina, cara, já tem que refazer tudo isso aí, né? Que já vira uma outra história. Como provar para o cara de negócios que ele tá fazendo algo que realmente vai trazer benefício a longo prazo, que ele está fazendo um investimento que vai funcionar por algum tempo? Como que essa conta, quando vocês vão, principalmente você, né? Quando você vai chegar para um cliente e falar, olha, você tem que melhorar nisso aqui, você tem que fazer investimento em tal lugar. Na verdade, eu falei melhor você, mas o João também está dentro dessa, todo mundo aqui, né? Como que eu falo com o cara de negócios que esse investimento em tecnologia é mais que necessário e que passou da hora de fazer? Como que vocês argumentam? Meu ponto é assim, ó, tem gente fazendo, esses caras estão na primeira onda, eles são os que vão ser protagonistas daqui a alguns anos. O jeito que as outras empresas que a gente tenta influenciar para que eles amadureçam essa ideia é pegar pequenos elementos e levar essas experiências. Então, vamos escolher um pedaço do seu business e vamos criar um agente autônomo para cuidar dele. E aí, conforme você tenta implementar essa experiência do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de ecossistema de parceiros que você tem, você vai ver, nossa, o que eu tenho hoje não sustenta o futuro. E aí você começa a pensar, então eu preciso de mais investimento em tecnologia, eu preciso mudar o meu jeito de pensar. Você começa a levar isso para cima também, o C-Level começa a entender que aquela experiência que você tentou implementar ali não deu certo e por que não deu. E aí, através desses experimentos, você descobre que precisa se reinventar. Sim. E eu acho que tem duas perspectivas, assim, uma começando pela expectativa do consumidor, né? Você vê que eu gosto de dados, e tem uma pesquisa da McKinsey que fala que 76% dos consumidores esperam uma experiência personalizada, relevante, porque ele está exposto, a gente está exposto à experiência da Amazon, à experiência da Netflix, enfim. Então, o nosso nível de exigência está muito alto. E acho que tem outra perspectiva, então eu sou um otimista trabalhando nesse setor há muito tempo, que finalmente acho que as empresas, os boards, os conselhos, quem toma a decisão, finalmente vê o valor disso. Tanto é que tem uma pesquisa que eu acompanho também, que pergunta para os conselhos, né, para os diretores, CEOs, quais são as suas prioridades estratégicas no ano. E pré-pandemia, você tinha personalização, experiência do cliente lá na 8ª posição, lá no final. E pós-pandemia passou a ser a 2ª prioridade. Então, assim, você tem um consumidor que espera, tem uma expectativa muito alta, e as empresas dispostas a investir, acho que é o momento da gente realmente fazer acontecer. Sou bem otimista. Quer complementar? Tem uma pergunta que todas as empresas devem se fazer antes de mudar qualquer coisa dentro do que elas fazem. A primeira é, será que o que fizemos até hoje é o que precisamos fazer para sair daqui, para ir para um status diferenciado? E aí entra um pouco naquela questão sobre hiperpersonalização, sobre a aderência de AI dentro de uma estrutura organizacional, dentro do atendimento de cliente. Essa é a pergunta que todo mundo tem que começar a se fazer. Será que o que a gente fez até hoje é o suficiente para a gente seguir em frente para os dias de amanhã, já que tudo é digitalização, já que tudo é conectado, já que tudo chega muito rápido para o cliente? Será que a gente vai atender o nosso cliente tão rápido quanto ele espera? E no fim do dia é isso, nós como clientes de plataformas, sejam financeiras, sejam e-commerces, aquilo que for, a gente quer tudo rápido na mão, a gente quer tomar uma decisão rápida, a gente quer tomar uma decisão assertiva. E se aquela empresa tem as nossas informações, ela vai saber o nosso padrão de consumo, ela sabe o que a gente quer. Então as empresas têm que pensar nisso daí antes de tomar ou não tomar uma decisão de seguir para um próximo passo. Mas será que tem alguma coisa que é básica, assim, que precisa ser feita? Porque a gente está vivendo meio que ano de cachorro, né? Um ano vale 7 anos, e a coisa está correndo, de repente eu começo a implementar algo agora, daqui 3 meses já tem uma coisa melhor para implementar. O que eu tenho que fazer de base para que eu consiga mudar, sabe? De direção e tudo bem, sabe? Não tem que estar preso a nenhuma coisa específica, porque tudo pode mudar. A gente entrou no mundo, tudo pode mudar. Tem comentar um livro que eu sou apaixonado, do Yuri Levine, que é um dos fundadores do Waze, né, que é Fall in the Love with the Problem, Not Solution, né, que é apaixone-se pelo problema e não pela solução. E eu cito bastante esse livro nas análises, porque tudo a gente quer resolver um problema, né? Então, primeiro você precisa saber qual problema você quer resolver, né? Uma boa comparação é o próprio, a gente está discutindo sobre AI, quando a gente pega, né, o Google, que o propósito dele é organizar as informações do mundo. Então, que problema é que ele quer resolver? Ele quer resolver o problema de... ele criou... Quais soluções ele criou, né? YouTube para organizar vídeos, Gmail para organizar e-mails, e o buscador para organizar sites. E aí você vê que esse império, né,
houve uma ameaça muito forte, recente, por conta do OpenAI com o GPT, por conta do mesmo problema. Então, Eu parei de usar Google. agora é tudo GPT, nem o Tudo Gemini, GPT. né? É. Então, primeiro entender o problema, né, que você quer resolver, porque tudo que a gente está discutindo são meios, né, são ferramentas de meio. O negócio, ele já tem um problema a ser resolvido, né, então, primeiro tentar não desvirtuar o seu negócio, pelo menos essa é a orientação que a gente sempre dá, né, tem empresas querendo virar empresas de inteligência artificial e mudar completamente o seu business e, no fundo, essas ferramentas servem para ser meio, a tecnologia serve para ser meio de um problema que as empresas estão resolvendo. Fazer um complemento, ótimo ponto do que você quer resolver a partir dali, né? Mas notem que as novas experiências que os consumidores vão ter daqui 1 ano e meio, 2, dessas empresas que são AI first, que nasceram nessa geração, elas vão ser as novas experiências que todos os consumidores vão estar pedindo em todos os mercados, né? Vou voltar na Meg de novo, que eu acho que é uma experiência disruptiva, ponto de personalização e experiência. Ela foi a primeira, ela em 6 meses conseguiu um ruído interessante no mercado. Todos os grandes bancos estão replicando essa experiência. E se esse banco ele não está preparado para ser AI first, ele não consegue implementar essa experiência. Varejo é a mesma coisa. Quando as novas experiências de disrupção dessa interação entre o consumidor e varejo acontecerem, e já tem os primeiros elementos aparecendo, as próximas empresas vão ter que seguir esse modelo de experiência, porque senão elas também vão ficar para trás. Vão vir os varejistas AI first, né? Eles ainda não apareceram, mas eles são muito próximos de aparecer. Então, eu volto no ponto de comece pequeno, faça pequenos experimentos, você vai ver que sua empresa para trás, ela não está preparada para dados, não está preparada para uma conexão mais ampla com parceiros, e você vai começar a repensar como é que você se prepara. Que era isso que eu ia comentar, assim, o imutável ali para mim está na base de dados. Né? E se eu preciso unificar esses dados, ter esses dados de uma forma que eles sejam compreensíveis, sejam tratados, para eu ter respostas. Acho que essa camada não vai mudar tão cedo, assim, né? Então, assim, tem muita gente que não tem esses dados organizados ainda. Acho que é o primeiro passo, vocês concordam? Concordo. E eu trabalhando na tecnologia em plataforma, posso te dizer que as plataformas podem ser o veneno ou o remédio. Exatamente. Né? Não sei se tem um dado também que existem hoje no mercado 8.000 soluções de marketing, né? Plataformas, tecnologias de marketing. Então, assim, você tem que se conversar. Fora as startups. Algumas nem estão lá nesse gráfico. Mas, então, assim, ou você... E é ótimo, né? Para o profissional de marketing, você tem muita opção. Então, você tem solução para tudo, mas depois conectar esse negócio... E já foi a época dos ecossistemas fechados, né? Tipo, mas existe uma tendência, eu vejo, de fechar seguir para plataformas, porque assim, ou você vai se tornar uma empresa que teu core vai virar integrar esses dados, você vai investir tempo em integrar esses dados, que é uma opção, tem empresas super maduras que fazem a Microsoft já se abriu para Linux 20 anos atrás, assim. Pois é. Mas nesse quesito de dados do cliente, tem uma busca, e o Gartner fala disso também, tem uma busca de plataformas, assim, você não ter que esse dado do cliente do CRM, a interação dele no canal, no site, no aplicativo, você não precisar ter que se preocupar com a integração desses dados, mas você ter realmente uma plataforma que nativamente entende mas ela todos esses dados. busca do lado de fora também. Busca do lado de fora, sem dúvida, sem dúvida. Sim. Mas assim, nas plataformas de marketing tem essa tendência assim de unificação, né? Porque senão realmente é um pesadelo você integrar todas essas plataformas diferentes, né? Que não foram feitas para se conversar. Mas acho que a própria, falando bastante de inteligência artificial, ela está facilitando muito esse trabalho dos dados não estruturados também, né? Antigamente você tinha que criar aquela árvore de decisão, né? If, else, modelos bem determinísticos, e hoje as próprias LLMs estão bem potentes ali para fazer um trabalho de organização também, apoiar na organização desses dados. E questão de estrutura, João, se a gente pega, por exemplo, uma Black Friday, né, no varejo tem muitas datas sazonais, a infraestrutura tem que estar preparada para dar essa porrada, ainda mais se eu estou falando de personalização, onde cada e-mail é configurado independentemente. Como garantir isso para o cliente? Esse é um grande desafio, e quando todo mundo fala de data center, pensa numa caixa fechada, né? Mas, na verdade, até isso mudou, né? 10 anos atrás é completamente diferente do que a gente tem hoje. E hoje as plataformas de data center, elas estão plenamente interconectadas, o que permite o cliente tomar uma decisão rápida de, vou crescer dentro de casa, vou investir, vou fazer um capex dentro de um servidor, de um equipamento, de um storage ou do que for, para crescer dentro de casa, ou peraí, será que eu vou me interconectar com uma nuvem pública, um AWS, uma Oracle?
Será que eu vou buscar sistemas prontos nessas nuvens públicas ou num próprio CRM dentro de uma Salesforce e vou Da Insider crescer? também. Exatamente. E vou crescer aquilo que eu preciso naquele período e depois eu volto. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem plataformas que interconectam o cliente com nuvens públicas e service providers no mundo inteiro. Isso é o mais legal, porque tem cliente que tem. A gente passou até um caso da Black Friday e teve um cliente que estava batendo cabeça, como é que eu faço? Eu preciso de mais espaço, energia, assente? Tem. Quanto você quiser, a gente tem aqui. Mas é isso que você precisa? Uhum. E aí o time de marketing deu um passo atrás, o time de vendas deu um passo atrás e começaram a buscar integrações. Então, eles tomaram a decisão de crescer dentro de fazer o tal do scale in, scale out, enfim, escalar isso dentro de uma nuvem pública, recursos absurdos, e não sentiram a Black Friday. Simplesmente foi um sucesso em vendas, o cliente não teve uma experiência ruim, porque essa plataforma permitiu ele escolher aquilo que ele precisava, aonde ele precisava, para aquele momento que ele estava atendendo aquele determinado público. Então foi fantástico. E o que eu quero dizer para vocês é: toma cuidado com essa parte de crescimento, de interconexão e para onde vai o seu negócio. Não pensa somente dentro de casa. Nós, no papel de data center, obviamente, está pronto para aquilo que é necessário para crescer o teu ambiente, mas também para te levar onde você precisa. Esse é o mais importante. Perfeito. A gente está conversando aqui muito de questões muito elaboradas, assim, falando de data center e tal. Às vezes o pequeno não tem nem noção que isso está por trás, né? Mas tudo que a gente está falando aqui funciona para o pequeno também, né? Se você pensar que no passado a cadernetinha lá que você pegava com a anotação, né? E o vendedor sabia quem era você, o que você tinha comprado na semana anterior. Nada mais a gente hoje nada mais está que buscando isso que acontecia lá atrás na vendinha de esquina do interior, né? Totalmente. Exato. Tá. O fiado, né? Fiado, A gente fala do fiado. É o crédito, É o aí, crédito. exato. Não tem... Como que vocês veem isso, assim? Desculpa. Mas sem dúvida, a gente tem, né, óbvio que na Insider a gente foca mais em clientes médios grandes, mas a mesma tecnologia que o meu cliente gigante Electrolux, Magazine Luiza, como eu falei, tem acesso, é a mesma tecnologia que a startup que trabalha com a gente tem acesso. Né? E para além da Insider, tem tecnologia para todo o bolso, para todo o nível de maturidade. Não dá para você querer ir do 0 a 100 ali imediatamente, então vou ficar feliz em recomendar para todos os portes aqui, mesmo que não seja Insider, tecnologias que permitem que você use os dados que você já tem disponíveis para começar agora. Que é o que você falou bem, assim, começa a testar, bota na rua, assim, vai ganhando buy-in, vai mostrando resultado e aí sim se aumenta o investimento, aumenta recurso, né? Então dá para começar, mesmo o pequeno tem que começar. Legal. É uma onda em que, desculpa, é uma onda que em tecnologia tá barato, né? Tá barato, não tá barato, mas tecnologia está reduzindo o nível de investimento, né? As nuvens públicas, os serviços estão reduzindo o custo. Você tem uma onda de hipereficiência na codificação também. Então, se você não é digital, se você está se preparando para se tornar mais digital, construir software ficou mais barato, porque a gente é muito mais produtivo hoje. A gente, dentro da CIT, já tem as nossas plataformas que sustentam as nossas operações. A gente está falando de 50% de ganho de eficiência num desenvolvedor. Quando você pega um fluxo completo, tem lugares onde a gente consegue reduzir em até 70% o tempo da ideia de uma área de negócio até você colocar isso em produção, só porque você está mais ágil. E isso fala com custo também. Então, você está reduzindo drasticamente o custo de tecnologia, o que permite que todo mundo, seja digital ou seja AI, né? As empresas precisam se conscientizar de investir também em tecnologia, porque em algum momento as interações plataforma-cliente vão ser digitais, né? As lojas, elas estão virando lá as vitrines, mas no fim a compra ela vai acontecer no digital. Você é complementar, Douglas? Acho que é muito na linha, né, que comentou. Acho que as empresas elas precisam, principalmente as pequenas, né, para continuarem e permanecerem competitivas, né? Todo dia nasce uma startup, alguém com uma ideia diferente, e a vantagem da pequena é por não ser um transatlântico, então mudanças, né, critérios corporativos, enfim, decisões que a grande tem, a pequena ela consegue ter uma decisão mais rápida, tomar decisões mais rápidas e mudar o percurso, né, ter um espaço um pouquinho de erro, né, para fazer mudanças mais rápidas. Acho que é questão de sobrevivência até em alguns casos. Gosto do termo sobrevivência. Não é mais um nice to have, é uma questão de sobrevivência. Mas é só complementar que a gente não falou de offline, a gente falou muito de digital, mas tem também a conexão do digital com o offline. Então, assim, hoje no Brasil, 90% da receita ainda acontece chão de loja. Então, assim, você também levar esses sinais digitais para o vendedor da loja, para você chegar na loja, se identificar e ter uma recomendação de produtos, também é
é uma realidade, assim. Com não é? certeza. Aí você pode prover ele com essas informações, né? Vira hiperpersonalização no chão de loja também. Perfeito. Tem uma coisa que você falou, assim, tem 8 mil soluções aí de MarTech no mercado, né? Eu acho que a grande questão hoje é o cara saber qual solução é melhor para ele. Sim. Ainda bem que você está ouvindo o podcast aqui, né, da Eletrolar, o All Connected, e também vai na feira, né, de 23 a 26 de junho. A gente tem o Eletrolar Show, que vai acontecer no AMB, e a gente vai ter uma Solutions Village lá, que a gente já está fazendo essa curadoria aí, das principais soluções que a gente quer sugerir para vocês. Então, né, enfim, vocês todos, né, de uma certa maneira, vão estar por lá também. Bom, pessoal, tem mais algum ponto que vocês gostariam de trazer para a mesa? Alguma coisa que a gente não abordou, que vocês pensaram, putz, isso é legal de dar como um insight para dar para o pessoal? Eu ia comentar que a gente fica falando de coisas muito sofisticadas, mas esse negócio não é fácil. Se eu estou no papel da tecnologia, que eu adoraria dizer que é super fácil, mas não é assim. Você precisa de gente sabendo o que fazer, como usar a tecnologia e tudo mais. Nossa vida é facilitar a vida dos nossos clientes, né, dos profissionais de marketing, mas a minha grande dica final é isso, é começar, assim, ir provando caso a caso, identificando na jornada do cliente onde você pode melhorar e personalizar mais para converter mais, entregar uma experiência melhor. Então, minha dica é começar o mais rápido possível para você não ficar para trás e sobreviver, como você falou. Perfeito. Mais alguém quer dar o último recado? O recado era igual, cria suas teses, né? Cria as suas hipóteses de como é que você pode ser mais atrativo, que problema do seu consumidor você quer resolver, porque do ponto de vista de tecnologia, tem uma disponibilidade infinita de soluções, né? Não Mas falta o isso. que você quer fazer e como é que você começa na segunda-feira? O que eu vou fazer na segunda-feira? Acho que essa é a recomendação. Perfeito. Escolha o parceiro ideal. No Boa. fim do dia é isso. Ninguém Exato. faz nada sozinho. Show. Acho Douglas. que muito na linha também, olhar cases, né? Cases do mercado, como eles trouxeram aqui, e tentar sempre olhar para essa ótica que eu falo sempre do meio, né? Como que você pode potencializar seu negócio aplicando algumas dessas tecnologias, incorporando soluções que às vezes não foi pensado anteriormente, né? Então eu defendendo aqui um pouco lá da mesa das finanças aqui, tem muita oportunidade de você otimizar custos, aumentar sua receita, né? Enfim, incorporar soluções financeiras no seu negócio, usando inteligência artificial, usando tecnologia, com um parceiro certo, né? Escolhendo o parceiro certo. Perfeito. Bom, quem quiser continuar essa conversa, a gente está colocando o link do LinkedIn dos 4 aqui e também, enfim, o link das empresas, para vocês conhecerem um pouco mais das soluções. Agradecer demais aqui a presença do Douglas Barruchello, CEO da BIS, do João Walter, que é diretor de soluções e estratégias da Ascente, Luiz Reolon, diretor executivo da CIT, e Fernando Jacques, Country Manager Brasil da Insider. Falei CIT de novo, CIT. Tá ótimo. Beleza. Ótimo. Bom, pessoal, valeu demais pela conversa, obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido de insights aí para vocês também no negócio de vocês. A gente volta na próxima semana. Até lá.